Olá pessoal, hoje eu vou tratar aqui com vocês rapidamente do crime militar de abandono de posto e correlacionar com aquele fato ocorrido no Ceará em que a tenente da polícia militar, em razão da menstruação, a farda sujou, ela tirou a farda para lavar e quando secava, no momento do almoço, ela foi buscar o almoço fora do quartel, ocasião em que foi vista pelo comandante sem farda fora do quartel e foi presa pelo crime militar de abandono de posto, tá? Tem várias nuances que envolvem esse caso, eu vou explicar rapidamente alguns aspectos do crime militar de abandono de posto e, na minha opinião, se nesse caso houve crime ou não, tá? Falo aqui como professor, tá? No exercício do magistério e não como magistrado, tá? Que isso fique muito claro, tá? Primeiro ponto, o crime militar de abandono de posto é um crime que está no rol dos crimes considerados contra o dever militar. A doutrina costuma falar que entre o artigo 183 até o artigo 204 são crimes considerados contra o dever militar. E o artigo 195, que trata do abandono de posto, ele está previsto nesse rol. Então é um crime contra o dever militar. E nos crimes contra o dever militar, há uma restrição à aplicação aí, por exemplo, da coação irresistível. O artigo 40 do Código Penal Militar, ele veda a alegação de coação irresistível nos crimes contra o dever militar, salvo se a coação for física ou material. Então, por exemplo, se tem um militar ali num posto, sentinela, e uma pessoa, um criminoso, e criminosos apontam uma arma de fogo para a sentinela deve enfrentar o perigo, ela não pode alegar coação irresistível, tá? Ela não pode fugir do local, ela tem que enfrentar o perigo. O enfrentamento do perigo é inerente à atividade militar, tá bem? Agora a doutrina entende que se o militar não estiver num caso de supremacia de força, alguma situação que não possa enfrentar o perigo, ele pode alegar estado de necessidade exculpante, beleza? É uma solução dada pela doutrina, mas em regra não tem como alegar, a não ser que a coação seja física ou material, certo? Por exemplo, puxar o dedo no gatilho aí do militar, ou então imobilizar o militar e retirar ele de lá, há uma coação física ou material nessas situações, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Esse crime de abandono de posto tem algumas peculiaridades, porque esse crime ele pode ser praticado, a pessoa abandona sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que estava designado ou ainda o serviço que lhe cumpria, realizado durante ali o seu turno de serviço. Então, pode ser praticado nessas três situações, tudo bem? E é bom deixar claro aqui que o posto é um espaço físico que é certo delimitado, seja fixo ou não, e o militar exerce as atividades nesse posto. Geralmente esse espaço físico é um espaço reduzido. Quando se fala de lugar de serviço, interpreta-se que é um espaço maior, é uma área geograficamente maior que aquela que é delimitada por um posto. O serviço sentinela, por exemplo, é um posto. Agora, o espaço ali, por exemplo, na academia de polícia militar, em que o militar exerce suas atividades, é considerado ali um lugar de serviço, enquanto ele vai rodando ali, vendo dentro da academia, todo aquele espaço ali, se está seguro ou não, e trazendo aí a preservação da segurança do quartel. Já o serviço é o conjunto de atividades, tarefas que o militar possui e que deve cumprir durante seu turno de serviço, tudo bem? E esse crime de abandono de posto, ele somente se configura se não houver, obviamente, uma outra ação do seu superior para que você se retire desse local ou para que você deixe de realizar determinado serviço. Inclusive, é perfeitamente possível, assim como a doutrina de Cícero Coimbra e Marcelo Streckfinger, não sei se assim se pronuncia o sobrenome dele, que diz o seguinte, que é possível a prática do crime de abandono de posto, na hipótese, com o nome jurídico do crime de abandono de posto, na hipótese em que o militar, ainda que o militar não abandone o seu local de serviço. Por quê? Porque o crime de abandono de posto, ele não se refere somente ao abandono do espaço físico, ele se refere inclusive ao abandono do serviço propriamente dito. Então imagine que uma guarnição, durante o serviço, tá tendo um churrasco na casa de um amigo ali, dentro da área de serviço, e ele desloca esse churrasco, e lá eles ligam o HT e ficam alheios ao serviço. Eles vão estar praticando aí também um crime de abandono de posto, ainda que esteja na área delimitada geograficamente, que é a área que eles deveriam estar, certo? Então, assim, ainda que você não abandone sua área de serviço, o seu local de serviço, é possível praticar o crime de abandono de posto, tudo bem? O crime de abandono de posto é um crime formal ou de mera conduta, dependendo da doutrina de jurisprudência. Eu fiz uma pesquisa, julgados, doutrina, tem os dois entendimentos, tá? O crime formal, ele descreve uma conduta, permite a produção de um resultado, mas esse resultado não é obrigatório aí para a sua ocorrência, Já o crime de mera conduta é um crime que não há possibilidade de produção de um resultado naturalístico, tá? E o crime de abandono de posto, é um crime instantâneo, A consumação dele é imediata, ela não se prolonga no tempo,
tá certo? Saiu do local de serviço, o crime se consuma imediatamente, tudo bem? E o crime de abandono de posto também é um crime de perigo abstrato. O abandono de posto, ele não necessita gerar riscos concretos para a instituição militar ou para o serviço. Bastou sair do local para o qual o militar estava designado, bastou abandonar o serviço ou bastou sair do posto, saiu da sentinela, o crime se consuma imediatamente e ainda que não haja nenhum risco concreto para o quartel, ainda que não haja invasão, ainda que não haja entrada de terceiros, né, abandonou o posto, o crime se consuma, ainda que o militar fique segundos, né, no local em que ele deveria estar, ainda que ele deixe de ficar por segundos no local em que ele deveria estar, tudo bem? E o crime de abandono de posto, né, ele não se aplica pela jurisprudência majoritária, não achei nenhum julgado sentido contrário, o princípio da insignificância, por quê? Porque viola, afronta a autoridade, a hierarquia, a disciplina militar, afronta bens jurídicos que são tutelados pelas instituições militares, afronta a regularidade do serviço militar, né? Então, é difícil, é um crime que é classificado doutrinariamente, né, de forma que há uma dificuldade em justificar a saída do serviço para que não haja aí a prática do crime, né? Ou seja, somente nas hipóteses que houver uma autorização de superior hierárquico, na maioria dos casos, não vai se configurar aí esse crime, tá certo? Agora, especificamente em relação a esse caso ocorrido no Ceará, houve crime ou não de abandono de posto? É um caso polêmico, né? Primeiro ponto que eu tenho que as pessoas têm que parar de pensar assim, né? É que hoje em dia, tudo que acontece, a pessoa já pensa, né? Principalmente nos meios militares, crime militar. Crime, não, calma, né? Respira, né? Crime militar para tudo, né? Não é bem assim. Tem casos que a infração disciplinar ela é suficiente. O direito penal, ainda que militar, ele continua sendo a última ratio. Então, não tem porquê o direito penal militar estar à frente de tudo sempre, tá? O princípio da subsidiariedade serve também para o direito penal militar, tá? Então, nós temos que ter mais, assim, dar aquela paradinha, refletir, né? Nem sempre, né, vai ser crime militar. Eu lembro que quando eu estava na Polícia Militar, por vezes eu ouvia de uma pessoa ou outra, não como posicionamento institucional, né? Tudo que acontecia, crime militar. Calma. A vida não é assim, né? As pessoas, né? A vida não é matemática, né? As pessoas erram. Errar faz parte da vida. Agora, é claro que a gente tem que olhar aí a gravidade do erro, tá? O dolo, né? O elemento subjetivo, né? A boa-fé da pessoa em acertar, né? Prejuízo aí se a pessoa teve a intenção de causar prejuízo, eu falo isso na vida, não estou falando de direito, tá? Mas em relação ao aspecto estritamente jurídico, tá? Nesse caso, especificamente, eu tenho dificuldade de visualizar a prática do crime de abandono de posto. Por quê? Na minha avaliação, né, além do direito penal ser última ratio, subsidiariedade, eu não vejo crime em razão da comprovação, né, do elemento subjetivo aí do tipo, né? Tá certo que o dolo é o dolo genérico, tá certo? É um dolo genérico. Então não depende do especial fim de agir de praticar o crime de abandono de posto, tá? Basta sair do local para o qual estava designado para trabalhar, tá? Seja posto, lugar de serviço, ou então deixar de cumprir o serviço para o qual foi determinado durante o serviço, tá? É suficiente o dolo genérico. Mas nesse caso, ela tinha a certeza, na minha avaliação, de que estava deixando o local de serviço de uma forma autorizada, né? Até porque presume-se, na minha avaliação, que havia uma crença firme dela, né? O Cícero Coimbra admite a possibilidade de afastamento do dolo, nessa hipótese, de haver uma crença firme da pessoa de que ela estava autorizada. E na minha avaliação, no serviço militar ali, imagine que o militar ali está trabalhando e foi almoçar, né? E derramou café ali, tomando um cafezinho depois do almoço, ou uma bebida, sujou a farda dele, contaminou a farda dele toda, né? Ele vai permanecer trabalhando assim, aquilo vai incomodar, vai atrapalhar a concentração do trabalho, vai ficar constrangido, né? Ainda mais para uma mulher menstruada, cuja roupa venha a ficar suja, né, com a menstruação. É extremamente constrangedor para uma mulher, né? Então, você presume-se que uma situação dessa, né, não está em período, não estamos em guerra, nós não estamos em guerra, não está tendo nenhuma troca de tiro, pelo que eu vi, não está tendo nenhuma situação assim que impedisse de fazer isso durante o horário de almoço também, que todo militar tem, né? Então eu não vejo aí, para mim ela tinha crença firme de estar agindo aí no exercício regular de um direito de estar aí, né, enquanto mulher,
mantendo-se aí a sua asepsia, né? Inclusive é uma questão muito íntima, né? Que vem assim à tona de milhões de pessoas, né? É uma coisa que deveria ter sido preservada na minha avaliação, né? Então, assim, não vejo crime em razão da ausência de elemento subjetivo, pois havia nela uma crença firme de que estava autorizada. Além disso, né, em razão do princípio da subsidiariedade, um afastamento foi justificável ali, nesse momento, durante o almoço, em que ela já teria que naturalmente parar para almoçar, né? E vejo isso também como, pode ser interpretado como uma situação de existência de uma situação de fato, que tornaria a ação legítima, né? No caso, o direito que ela estava exercendo aí durante o serviço, né? De se cuidar, de manter a sua asepsia íntima, né? Isso pode ser interpretado também como exercício de direito. Nesse caso, ela acreditou fielmente que estaria nesse exercício de direito, né? Pode ser interpretado, inclusive, como uma situação de um erro de fato, tá? E o erro de fato, ele quando né, não se quando é um erro, pode ser duas situações, né? Quando o erro de fato ele é justificável e injustificável. Quando ele é justificável, afasta o dolo e a culpa. Quando ele é injustificável, o erro de fato, né, ele afasta aí o dolo. E o militar responde por culpa se previsto em lei. No caso, não há abandono de posto culposo, certo? Nesse caso, eu acho que é mais uma questão de trabalhar a gestão de pessoas, né? A gente tem que saber lidar com gestão de pessoas e resolver essas questões do dia a dia de uma forma mais tranquila, sem antes querer enquadrar tudo como crime militar, tá? Não só na seara militar, mas na seara comum também, tá? Infelizmente, a gente vive uma onda de querer criminalizar tudo, né? Eu sou completamente contra esse tipo de pensamento, tá? Vamos ver, né, o desdobramento desse fato, tá? Eu tô falando com base no que eu li na imprensa, nas redes sociais, tá? Na minha avaliação, não há crime militar, mas pode haver aí a prática de infração disciplinar, né? Não pelo fato dela ter tirado o fardamento em razão para precisar lavar ou ter ido almoçar, tudo, sair do quartel. Mas por quê? Porque qualquer situação no serviço que fuja da normalidade tem que ser anunciada ao superior, tá? Então, se eu estou de serviço numa região, eu vou me retirar dessa região, vou ter que tirar a farda, tomar um banho, acontecer alguma coisa, eu tenho que anunciar ao superior. Ela não precisava, na minha avaliação, nem ter entrado em detalhes, por ser uma coisa muito íntima, né? Mas anunciar ao superior, eu preciso me deslocar ao quartel para resolver uma situação, uma situação reservada, mas em 20, 30 minutos eu já retorno ao serviço, né? Eu acho que, é claro que se o superior exigisse que ela relatasse detalhes, ela poderia, né, relatar de forma discreta, em que pese eu não ver necessidade nenhuma disso, tá? Em situações tão íntimas assim, certo? E a gente tem que partir da presunção de boa-fé das pessoas, né? Agora, é claro que se a pessoa constantemente fazendo serviço, se afasta do serviço constantemente, fica arrumando desculpa, aí você vai começar a desconfiar. Agora, um fato ou outro isolado assim, isso é normal, acontece isso na vida de todo mundo, né? Todo mundo tem situações aí específicas que tem que se ausentar do trabalho, às vezes a pessoa está apertada, quer um banheiro no local ali do trabalho, o banheiro ali não é um local adequado, às vezes o banheiro fica num local constrangedor, né? Enfim, as situações, né? Eu prefiro agir de forma mais ponderada e razoável, tá? Nessas situações. Então eu entendo que não houve crime militar, mas é possível aí a responsabilização por infração disciplinar, não em razão desse fato, mas em razão de não ter anunciado aos seus superiores que precisava se deslocar ao quartel aí e retirar o fardamento e ficar por um tempo ali enquanto resolvia a situação, né? Isso realmente, vi que a nota da corporação fala isso realmente a corporação tem razão, tá? No meio militar, o que fugiu da normalidade, né, tem que ser anunciado aí ao superior, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.